Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vai me dizer que não tá chovendo aí? Aqui todas as tardes chovem. Curitiba tá uma coisa maluca mesmo. E o calor? Nossa, muito quente. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui, tá? Vai entrar no assunto um pouco desse calor aí. Nós falamos muito de idosos, né? Então, faz parte da minha vida, então eu acho importante falar e continuar falando. Nós temos muitos jovens senhores, jovens senhoras que estão sentados, não fazem exercício, não mexem com os braços, não mexem com as mãos, não mexem com os pés. E o que acontece? Enrijece. Aí nós temos que gastar dinheiro com quem? Com a fisioterapeuta. E é hoje sobre isso que nós vamos conversar. Trouxe aqui a Dirlene, que é uma fisioterapeuta excelente, é minha fisioterapeuta aqui na Casa de Repouso, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e muito. E tem mais, ela vai falar com vocês sobre vocês estarem aí, sentadinhos sem fazer exercício. Espera só um pouquinho. Tudo bem, Dirlene? Tudo bem, você, Lúcia, como está? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer receber você aqui hoje com uma roupa civil, né? Sim, hoje você sem máscara, sem máscara, né? São todos os EPIs que é necessário para você atender os nossos idosos. Nós sabemos que a maior parte dos idosos tem uma preguicinha de fazer exercício, de fazer uma caminhada, e isso gera muitos problemas, né? Atrofia os membros, e eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, para a gente poder entrar em outro assunto. A fisioterapia no idoso, a gente tem que ver ela de uma maneira muito ampla. Tá? A fisioterapia, a gente tem que olhar ela de um olhar que a fisioterapia não é só tratar, porque a gente peca muito nessa área da fisioterapia, que a gente não trata a prevenção, tá? A gente não previne nada. E hoje a gente está numa área da modernidade que muitas pessoas ficam, até os idosos mesmos, com celulares, muito com a televisão ligada, né? E entra a área do comodismo, do imobilismo, que a gente chama também, né? Então, assim, a gente tem que pensar em como consegue se fazer exercícios dentro da sua própria casa, que é a área que eu atuo atualmente, né? Além da Casa de Repouso, aqui sua, que é a área que eu atuo a domicílio. Certo. Então, o paciente estando em casa, ele consegue, com alguma supervisão, até mesmo deitado, sentado no sofá, numa cama, consegue ou fazer sozinho ou com algumas pessoas, o filho ou o neto, levantar, sentar, sair do comodismo. Se a gente for deixando, quando chega até o profissional, ele já tem lesões pré-instaladas, um encurtamento muito grande, às vezes vem a rigidez, e também vem a questão das quedas também, né, às vezes, né, pela essa falta de mobilidade. O que é importante também a gente comentar, que você até tocou no assunto, é sobre a rigidez. Por que muitos idosos têm o membro, principalmente o inferior, né, rígido? O que leva a enrijecer? Alguns dos nossos pacientes que eu atendo, que eu tenho mais contato, é pelo imobilismo mesmo. Fica muito tempo sentado, e vem também a questão dos edemas, né? E o medo, que é uma coisa que a gente preza muito isso. Até com a gente que é profissional da saúde, chega na casa do idoso, chega numa clínica, vai até o profissional, ele tem muito medo. Medo de ficar em pé, medo de andar, porque a idade, para muitos, tenho 70 anos, é muito idoso. Não, hoje em dia a gente está já com pacientes um pouquinho mais precoce, entrando nessa fase do imobilismo. Então a gente tem que olhar como um todo. Então andar faz parte, tem que fazer parte, atividade física tem que ser diariamente, essa manutenção tem que ser. E essa rigidez vem pela questão, muitas vezes, do medo, porque já teve alguma queda anteriormente. E daí fica com medo. Fica com medo, e o que acontece? O medo, eu vou cair, vou ter uma fratura. Aí as próprias pessoas começam a falar, olha, não anda sozinho, não faça isso. Então começa
por limites. Eu acho que Aí ele prefere ficar sentado. Prefere ficar muitas vezes sentado, ou, que é um pouco pior, que a gente às vezes se depara, que é os acamados. Sim. Né? Que eu não tenho muita coisa para fazer, para me distrair, então eu vou pro leito. E esse leito não é Vou deitar. não é uma horinha, não. Fica lá mais de uma hora. E daí, quando vai levantar, já não vou mais levantar, vou ficar aqui mesmo. Começa a isso virar... Tô com dor. Tô com dor. E as dores não vão desaparecer muitas vezes com a questão do repouso. As dores às vezes precisam ser manuseadas, precisam ser tratadas. Então é bem essa questão. Não deixar o idoso sem mobilidade. Tentar fazer com que ele se mexa. Eu sempre falo aqui, trago para vocês aí de casa, a situação do aposentar. Gente, a palavra aposentar, eu sempre falo, você tem direito a se aposentar, né? Sim. Nós não estamos falando de uma pessoa que caiu, quebrou a perna, não, nós estamos falando de uma pessoa que se aposentou e ficou sentado assistindo a novelinha da tarde, o dia inteiro. Aí no outro dia, nem levanta. E isso tudo prejudica, traz o enrijecimento da... Além da rigidez, a gente tem as questões respiratórias, né? Sim. Que aí vem a questão da respiratória. Não me mexo, fico só ali paradinho. Tem a questão também da hidratação no idoso, mais que agora esses calores que estão fazendo, né? O Verdade. idoso precisa se hidratar muito mais do que nos outros dias normais. E a gente vai tendo que trabalhar. O fisioterapeuta é um profissional que vem agregar. Eu acho que a fisioterapia hoje não é mais aquela que vai lá para fazer um exercício, mas sim trazer um benefício todo, né, no corpo todo. Não, o paciente idoso ou com outro qualquer paciente da área da fisioterapia, você tem que olhar o paciente global. O que esse paciente, nesse momento que te chamou, que quer um tratamento, o que ele precisa? De nada resolve eu chegar até o paciente e vir com todo um protocolo. Eu vou fazer assim, eu vou tirar ele da cadeira de rodas, vou pôr ele ali numa mesa parado. Mas qual que é a função de ficar parado? Qual que é a função? O que você vai agregar com isso? Tanto pela questão da independência, né? Que hoje a gente tem que prezar muito os fisioterapeutas e todos os outros profissionais da área da saúde, a equipe multiprofissional, é priorizar a independência do idoso. Coisas simples, escovar um dente, tomar um banho, vestir uma roupa, abotoar. Ser independente, né? Ser independente, não pôr limites, né? O que a gente faz muitas vezes, não faça isso, porque você não pode mais fazer. A gente tem que pelo menos tentar deixar o idoso executar. Mas a maioria das pessoas, principalmente do cuidador, ele se preocupa muito com queda, né? Vai cair, vai quebrar o fêmur. E daí? Quebrou o fêmur no idoso de 80 anos? Não, daí já é uma questão bem grave, sabe? Então, por isso que a fisioterapia, a gente tem que começar a pensar de uma maneira preventiva. E não quando as quedas já estão... Já aconteceu. Já aconteceu. Então, o fisioterapeuta, nós na nossa área, que trabalha com a gerontologia, temos que nos posicionar, fazer a prevenção. Além da prevenção, a gente faz a prevenção, a reabilitação e a manutenção. Isso. Nada adianta eu ter um atendimento, eu fiz agora, ele está reabilitado, ele está liberado. Não. Esse idoso vai precisar de um acompanhamento. Ele não precisa de todos os dias, mas que realize com uma frequência de 2, 3 ou uma vez na semana. Nós temos aqui na Casa de Repouso, né, Dirlene, pessoas que a família traz e daí diz assim, eu quero fisioterapia, porque meu pai precisa de fisioterapia. Tá, mas ele tá com quase 90 anos, não fez fisioterapia e a nossa fisioterapeuta aqui não vai fazer com que ele ande novamente, porque já é um tanto tarde para isso. Já não vai... Qual é o outro ponto que você vai trabalhar nesse idoso? Olha, o ponto que a gente vai trabalhar nesse idoso é a questão da mobilidade. Preservar o que ele tem ainda. Tá? Manter o que ele tem. Ele consegue comer sozinho. Ele consegue escovar um dente sozinho, ele consegue vestir uma camisa sozinho, ele consegue pentear o cabelo dele sozinho, deixar que ele execute essas atividades. Se a gente começar a limitar demais, não vou deixar, ele não anda mais, então ele não pode fazer mais nada. Começa a deixar deixa o idoso
até na questão social dele, bem complicado. Ele tem que se desenvolver, né? Ele não é uma pessoa... Não. E a gente tem que olhar o idoso como como se fosse... Ele vai viver mais tempo. 10, 12 anos, mas pelo menos bem. Sim, a longevidade dele tem que ter qualidade de vida. Sim. E como tratar as dores, né? Que nós sabemos que idoso tem Todos muitas idosos dores. têm dores. Por que tantas dores nas juntas? Muitas vezes é pela questão da síndrome do imobilismo. Tá? Continua, voltamos no mesmo ponto. E outras, claro, né? Tem a questão da idade, né? Já vem as artroses, já vem a perda de massa muscular, que já deixa o músculo um pouquinho mais fraco, já não consegue ter aquela força para esticar o joelho, fica às vezes... E também muitas das vezes que a gente observa é a questão do posicionamento do idoso, que muitas pessoas não cuidam, né? A gente se depara às vezes, eu tirei o paciente e vou realizar toda uma atividade com ele, mas deixo o paciente lá, às vezes na cadeira de rodas, com a perninha torta, com o joelho para fora, rodado. Então tudo isso vai acarretar mais dores. Tá? Então essas dores vão ser, só que essas dores não podem ser permanentes. A fisioterapia vai ajudar. Vai ajudar. Ela tem a eletrotermoterapia, que são nossos aparelhos. Aqueles choquinhos? Não só choque, como outros. O laser, infravermelho, ultrassom, que é um carro-chefe, né, para promover a analgesia. Então a gente tem uma gama de aparelhos para trabalhar. Eu sei que você é uma fisioterapeuta que tem tudo isso e mais um pouco. Tem outras atividades, tem outras terapias alternativas, não atividades, terapias alternativas como a acupuntura, a auriculoterapia, o pilates, né? Que também muitos idosos conseguem fazer isso em casa. Então, ir até um estúdio, né? Isso a gente não consegue realizar em casa. O pilates a gente consegue realizar, mas é o pilates só que vai dar uma... não vai dar toda aquela estrutura que vai ter um estúdio. Você falou de outros tratamentos, né? Eu me lembro que eu passei por alguns probleminhas de coluna, de tanto eu fazer estripulia, né? Sim. Vamos falar a verdade. E eu senti, assim, dores lombares e tudo mais. E você trabalhou muito a parte do ouvido aqui. Sim, a parte da auriculoterapia. Da orelha, né? Isso, que é a auriculoterapia. Ali pode ser trabalhado tanto com agulhas, com cristais, com sementes. Então são pontos ali que a gente trabalha e que dá um resultado muito satisfatório. É verdade. Dá um resultado assim muito bacana. E você usa isso em todos os seus idosos ou não? Não uso em todos, porque muitas das vezes os pacientes que chegam até o meu contato já estão numa fase assim que eu não consigo mais fazer. É um tanto avançado, você quer dizer? Eu trabalho muito a questão para promover a analgesia. Tá. Mas tem uns que eu consigo ainda trabalhar com agulhas, que também que é a acupuntura, que é a sistêmica, que são as próprias agulhas que você coloca no ponto motor ali e consegue também ter um resultado bacana. Mas tudo quando está muito avançado, depende de como você vai avaliar. Tudo é válido. No idoso, tudo é válido. Tá, e aquele idoso que ele não quer andar? Quando você chama ele, vamos dar uma volta, vamos sair daqui. Como é que você faz para ele andar? A gente tem que ter muita empatia. A questão nossa profissional, acho que como todo profissional, né? Além da nossa vocação, né? Que a gente tem que ter muita vocação, porque o idoso... às vezes até se referem para mim, nossa, o atendimento demora muito. Já me questionaram, o atendimento demora muito. Porque o idoso não é você chegar ali, eu vou atender, tem todas as outras intercorrências. Sim. Tem a questão às vezes, de gestão, tem a questão das próprias necessidades fisiológicas, né? Tem que parar a terapia, muitas vezes ir até o banheiro, voltar. Às vezes só 15 minutos, uma hora, né? Tem mais. Não. Tem outras intercorrências no meio do caminho. Então, esse profissional tem que estar adepto a ter essas intercorrências. Tem que entender do idoso, né? Tem que entender, senão você não vai conseguir trabalhar. Na realidade, muita gente pensa assim, fisioterapia em casa de repouso é em grupo. Não, nem sempre é em grupo. Né? Existe a possibilidade de fazer alguma coisa em grupo, mas a fisioterapia, às vezes... depende muito do que você vai tratar. Sim. Se é dor lombar, se é dor nas juntas, né? Se ele
fraturou o fêmur, porque uma queda pode acontecer, né? Fraturou o braço, o punho. Então tem todo aí um trabalho a se fazer. Né? Quanto tempo você leva para fazer, ou não sei se tem esse tempo, um idoso caiu, fraturou o fêmur, né? Quanto tempo ele realmente leva para poder andar novamente? Olha, daí a gente tem que estar todo em conjunto com quem realizou a cirurgia, tá? A gente precisa do protocolo, que tipo de prótese foi colocada, como que o cirurgião fez essa cirurgia, se o paciente é de risco, se ele já teve outras quedas, porque é bacana você, eu vou pôr o paciente em pé, ele fez uma fratura de fêmur em 3 dias, já posso colocar. Nem todo paciente segue esse protocolo. Sim. Tá? Porque às vezes o paciente também já tem uma demência, você tenta pôr o paciente em pé, o paciente não vai te responder. E tá você e o paciente ali. Então, o risco que você está colocando o teu paciente é muito maior, maior que o benefício. Muito maior. E quando que o você benefício. pega um paciente que é 2 vezes o seu tamanho, qual é a técnica? A técnica é sempre você usar o teu corpo como alavanca, né? Que a gente aprende na universidade, né? Desde o início, né? Tirar, colocar um paciente da cadeira de rodas, pôr pro leito, tirar do leito, pôr pra cadeira. E às vezes não é força, muitas vezes é as técnicas, né? Também tem que cuidar para essa questão de você não querer também falar, não, eu vou dar conta, e o paciente tem medo também, né? Sim. Tem que ter a empatia e a segurança. O paciente vai ter que depositar E dá segurança, né? Claro, ele vai, imagine, com esse tamanho, pegar um paciente grande, não vai dar muito certo. Eu tô falando e tô rindo porque aconteceu uma coisa aqui na casa de repouso, o paciente enorme, enorme. E as meninas, eu não aguento levantar, nós somos em 2 e não sei o quê. Vai a Dirlene lá, pequenininha, e bota o homem em pé. Eu fiquei pensando, como é que ela conseguiu isso? Então, essa técnica, as pessoas não é que aprenderam lá na escola não, né? É no dia a dia também. É no dia a dia. Porque o paciente, às vezes, ele quer trabalhar aquela pega, você vai pegar na região da escápula, vai pegar... O paciente não tem esse, não vai deixar. Então, você vai ter que arrumar outras estratégias de conseguir posicionar. E dando continuidade ao que eu estava falando, que eu não terminei ainda, vou falar, é que você começou daí a ensinar também as cuidadoras como pegar o morador, como pegar o paciente e fazer com que ele tenha certeza de que você não vai derrubar ele, né? Para ele prestar mais atenção sobre o seu comando. E a gente aprendeu muito com você nessa época ali, tá? Sim. Eu acho importante quando você chama e você mostra para a cuidadora, olha, hoje nós vamos fazer isso desta forma. E dá certo. Sim, é que nem, por exemplo, a gente tem os dispositivos de marcha, né? Que são os andadores, sim, as muletas e as bengalas, né? Muitas vezes o paciente com esse dispositivo de marcha é uma queda, porque ele não sabe usar. Dá pro idoso, né? Pegar um andador, ele não sabe, cai. Não sabe, não tem. Por isso, a profissional da fisioterapia é de extrema importância na... A fisioterapia também em hospital aumentou, né? Olha... Existe uma obrigatoriedade aí de ter... Existe, aumentou a demanda de profissionais dentro da área hospitalar, né? Porque hoje a gente está sendo... nem é valorizado. Hoje acho que a gente está mostrando melhor o nosso trabalho. Com a pandemia isso veio assim a calhar, né? Que foi a questão da parte respiratória. Parte respiratória. Então, a gente trabalhou muito essa questão da parte respiratória, a questão do respirador, que muita gente desconhece que o profissional da fisioterapia também faz. Consegue manusear um respirador com segurança. Então foi uma coisa bacana. A pandemia veio assim, deu um up e graças a Deus manteve-se, né? Que agora... E a gente vê a importância do profissional que, por exemplo, em casas de repouso é obrigatório ter a profissional que é fisioterapeuta, exatamente por esse motivo. Existe o broncoaspiração, que às vezes você pensa assim, deve ser só a fonoaudióloga que faz. Não, a fisioterapeuta também faz esse trabalho. E muito bem, né? Nós sabemos aí, muitas vezes que acontece, de repente, a pessoa tá ali carregada, com o pulmão carregado, e o que acontece?
a Dirlene consegue sim fazer todo esse trabalho e até salvar a pessoa que está necessitada. Dirlene, quando você veio fazer esse trabalho para com o idoso, o que te chamou mais atenção? Por que você escolheu a fisioterapia com a gerontologia? Eu acho que mais me chamou a atenção foi a questão da fragilidade do idoso. A fragilidade. Porque esse idoso, assim, normalmente a gente já começa a olhar ele com a questão da fragilidade. Muitos idosos, às vezes, internam por uma pneumonia, Sim. Sai de casa andando e volta acamado. Acamado. Fica na cama. Então, a fragilidade, isso me chamou muita atenção. E, mais ainda, nos resultados da receptividade, quando você tem essa empatia com o paciente idoso. E é um trabalho que comove, né? Um paciente, assim, às vezes você chega na casa, assim, meu dia a dia, o paciente lá quietinho, coberto, você fala, vamos levantar hoje, vamos dar uma voltinha, vamos descer dessa cama, vamos fazer alguma coisa diferente hoje. Claro, você tem toda aquela estratégia, né? Conversa um pouquinho, mas você tem que fazer teu trabalho. Mas às vezes você nem faz a fisioterapia, só o fator de tirar ele. Só o fato dele sair do leito, tá? Porque a gente tem que ver o quanto de consequências que o leito vai trazer para ele. Fica Sim. muito tempo deitado, não se mexe, vai vir as outras lesões de pele, vai vir as escara, que são as escaras, vai vir a mais rigidez. Quanto mais fica deitado, mais vai ter vontade de ficar deitado. A questão da alimentação já começa aquela questão, eu vou ficar aqui, não vou para a mesa. Às vezes eu chego no café da manhã, muitas vezes eu me deparo com o paciente no leito ainda. Então, Sim. Vamos levantar, vamos sair dessa cama, vamos para a mesa, vamos comer na mesa, vamos se alimentar na mesa. Interagir, né? Fazer essa interação. E isso é muito bacana porque algum tempo atrás, a gente olhava para a fisioterapeuta como a necessidade de, quebrei o braço, então agora eu preciso de fazer uns exercícios, né? Para poder movimentar. Essa amplitude aí da profissão veio a calhar no Covid, né? E permanece, graças a Deus. Então a gente tem de primeira linha fisioterapeutas aí que estão conosco há bastante tempo e nos têm auxiliado muito nesse serviço, né? É uma coisa que eu aprendi muito, porque querendo ou não, eu era uma dessas pessoas que achava que fisioterapeuta era só para quando quebra, quando machuca, né? Machucou o nervo, então vamos ver o que está acontecendo. Mas não é. A fisioterapia, que nem eu falei para você, ela trata as áreas, ela previne, ela reabilita e ela faz a manutenção. Sim. Então a fisioterapia ela tem que estar nesses caminhos. Se não estiver nesse caminho, não adianta você só reabilitar e deixar o paciente lá. Esse está reabilitado que nem numa casa de repouso. Esse fez fratura, ele se reabilitou, ele está deambulando, não precisa mais fazer mais nada por ele. Muito pelo contrário. Cadê a questão de fortalecimento para ele não ter outras quedas? Sim. A gente tem que olhar. É importante. Sim, porque muitas vezes a gente esquece desse detalhe. O paciente precisa ter esses cuidados. E é importante também em outras áreas, né? A gente está falando muito do idoso, quedas do idoso, mas tem pessoas que são mais jovens, né? E que também estão enfrentando isso. Sim, as pessoas hoje mais que a gente eu sempre comento, né? Hoje nós vamos envelhecer muito mais rápido. O Brasil já está nesse caminho a gente não vai ter uma longevidade que a gente tem hoje de pacientes que a gente ainda se deparar com pacientes de 100 anos. É verdade. Olha, eu sempre digo que a gente tem que aprender todos os dias. Quem mexe com a saúde, todos os dias a gente tem uma coisinha nova para aprender, né? E a fisioterapia é uma delas, o educador físico é um deles, a forma com que a gente está vendo a falta que a criança está interagindo, né? Com não faz exercício como antigamente. Você subia numa árvore tranquila. Hoje você pede para uma criança subir na árvore, primeira coisa que não consigo, né? Consegue sim, mas tem que ter ajuda dos pais e tudo isso. Me diz uma coisa, o que te levou realmente? Eu te fiz essa pergunta e eu quero ouvir de novo, porque as pessoas lá de casa têm interesse também. O que leva uma pessoa a trabalhar com o idoso?
não é só a fragilidade. Não, não é só a fragilidade, é a empatia mesmo, tá, Lúcia? Assim, essa questão de ver o idoso como um todo. Ele já foi criança, né? Ele já foi Independente. já foi independente, já foi jovem, já teve vida madura, já casou, teve filhos, teve netos. É uma gama, só agrega trabalhar com o idoso. Você aprende todos os dias. É gratificante. E é Todos isso. os dias. Eu acho importante todos os dias a gente levantar e ter o que fazer. Você que não conhece uma casa de repouso, venha. Conhece uma casa de repouso, eu apresento a fisioterapeuta, ela vai lhe indicar, vai dizer para você como nós trabalhamos. Isso é muito importante, viu, pessoal? E ter amor ao idoso, né? Não deixar ele de lado. Traga ele para você. Isso é gratificante e nós estamos aqui para falar de idosos, mas também da maturidade para entender o idoso, né? Sim. E você tem muito disso. Muito obrigada. Quem sabe uma próxima vez aí a gente traz você para falar mais coisas. Obrigada a você pelo convite. Eu que agradeço. Estamos todos muito agradecidos, né? Pela Dirlene ter vindo. Gente, muito obrigada por você estar aí esperando esses 28 minutos aí. No próximo programa tem mais. Até lá!